lance, e é preciso que se discuta, porque o jogo terminou 3-1, São Paulo chegou a fazer um gol com o Tapia no final, depois levou o terceiro gol do Juventude, mas esteve, por momentos, até heroicamente, com um jogador a menos, a caminho dos pênaltis. Não foi o que aconteceu e o jogo passa por muitas situações, mas a principal delas, a meu ver, foi ter ficado com um jogador a menos num confronto que o São Paulo tinha a vantagem no jogo de ida, mesmo que fosse uma vantagem pequena. A quem o São Paulo deve atribuir uma eliminação como essa, além dos próprios defeitos e das falhas cometidas nas oportunidades não alcançadas no primeiro jogo e na maneira como o time se colocou hoje em uma situação arriscada. E não é querer ficar aqui dizendo, olha, quem assistiu o Sport Center depois da partida de ida lembra, a gente falou, o São Paulo vai correr risco, a classificação está sob ameaça, o Juventude tem todos os motivos para acreditar que pode virar esse placar. E foi exatamente o que aconteceu. Dentro das circunstâncias que às vezes premiam, entre aspas, jogos de copas, esses confrontos em mata-mata. Um jogador é expulso, uma bola bate nas costas de alguém e entra, e tudo se modifica em um segundo. Foi o que aconteceu hoje. O São Paulo só tem a reclamar dos próprios erros, eu ia falar irresponsabilidade, talvez essa seja uma palavra muito forte para o Ferreirinha, talvez imprudência do Ferreirinha, o risco que ele assumiu de ser expulso, mesmo que algumas pessoas possam considerar o cartão vermelho direto um pouco de exagero, talvez essa qualificação para o lance seja correta, mas o Ferreirinha não precisava ter feito isso, não podia ter feito isso, menos de 30 segundos depois de entrar em campo. Daqui a pouco eu vou colocar as aspas também da entrevista do Calleri, e ele falando que a culpa é toda dos jogadores e assumindo essa culpa também. É uma entrevista muito forte e uma entrevista que eu tenho certeza que os torcedores do São Paulo estavam esperando por isso. Inclusive um pedido de desculpas também por essa eliminação e pelos últimos jogos que o São Paulo não consegue vencer. Já são 5 jogos que o São Paulo não consegue vencer. Já mostramos aí como foi e como foram os melhores momentos, mas é um São Paulo que não estava bem no 11 contra 11, e aí ficou tudo muito mais difícil quando estava no 10 contra 11, mas isso aconteceu também no primeiro jogo, e o São Paulo não conseguiu demonstrar a superioridade que o Juventude, conseguiu mostrar neste segundo tempo. Eugênio Léo, daqui a pouco eu coloco a entrevista, mas quero a tua opinião também sobre essa partida do São Paulo e essa eliminação. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite. Fãs do esportes. A eliminação do São Paulo é consequência de um momento maluco que o clube atravessa, né? É um clube que se auto-boicota diariamente. E ele foi para essa partida na esteira de um áudio do seu presidente vazado, explicando que não tinha como demitir ninguém, porque não tinha dinheiro para isso. Acho que houve gente dentro do São Paulo torcendo para ele ser eliminado hoje, para poder arrumar mais uma maneira de forçar a saída do técnico. O São Paulo, ou pessoas do São Paulo, parte da torcida, parte de pessoas que vivem lá dentro, nunca aceitaram a contratação do Roger Machado. Sim. E fazem pressão pela sua saída desde o primeiro dia. E talvez hoje tenham encontrado aí alguma alegria na eliminação vexatória da Copa do Brasil, porque é uma competição importante que rende dinheiro, ainda mais para um clube que está desesperado. A classificação, desesperado por grana, a classificação ajudaria bastante nesse momento. E tudo é consequência dentro do campo. Os jogadores vão assumir responsabilidades, eles se colocam nessa condição, podem assumir. O técnico pode também assumir a parte dele. Todos têm parte de culpa. Mas é um São Paulo que vai, a cada dia que passa, se enfiando num buraco sem tamanho por conta dele próprio. É algo que acontece, vai acontecendo com o tempo e não parece ter volta. O São Paulo não parece ter forças para se unir, para dar a volta por cima, enquanto instituição. É uma instituição rachada que se apequenou com o tempo. São Paulo de hoje não é o São Paulo dos anos 80, 90, especialmente dos anos 90, até o final dos anos 2000, o São Paulo entrou numa decadência gigantesca e não se enxerga possibilidade nesse momento, claro que futuro
a Deus pertence, tudo pode acontecer, mas nesse momento você não consegue enxergar o São Paulo saindo dos próprios problemas que muitas vezes são criados lá dentro, por pensamentos divergentes, por vaidades. O zagueiro já estava ali. E ele, inexplicavelmente, ele dá um soco. Ele não coloca o braço, não, ele atinge na nuca o jogador do Juventude, que imediatamente cai. Eu acho que o inexplicável ali, o exagerado ali, é a atitude do Ferreirinha. Para que aquilo? Porque ele acabou de entrar, quer mostrar vontade, quer mostrar que está ligado no jogo. Ele entrou fora da temperatura do jogo. Não era aquele jogo que estava acontecendo até ali. Exato. E ele acabou prejudicando o São Paulo. Eu já falei aqui, o Juventude era melhor que o São Paulo desde o primeiro minuto. No primeiro tempo, são 9 finalizações contra 2. Isso aí foi no finalzinho do primeiro tempo, 44 minutos. No segundo tempo, são 15 finalizações contra 2. Então, o que acontece na dinâmica é que aumenta a vantagem técnica do Juventude sobre o São Paulo. Tem o lado psicológico também, como já disse o André. O Juventude passa a acreditar na possibilidade. E a parte prática é que ela acontece. Então, é indiscutível. Porque até ali é um 0-0. 11 contra 11, você tem a sensação de que o jogo está ok. O Juventude está melhor, mas está dando para levar. O São Paulo poderia levar um gol que ainda assim iria para os pênaltis, a decisão. Então, era um jogo mais ou menos controlado. Ficou descontrolado no segundo tempo, com um jogador a menos. É importante a gente comentar que um pouco antes da expulsão, aconteceu um lance com o Caleri, também de cotovelada no rosto. O jogador do Juventude ficou com a boca sangrando, que eu entendo ser mais violento até em relação a o que a regra costuma qualificar como agressão, do que o lance com o Ferreirinha. O árbitro não expulsa o Caleri. E aí eu acho que podemos debater a respeito. Talvez ele tenha percebido que tomou a decisão errada numa determinada ocasião e aí o cartão vermelho para o Ferreirinha saiu um pouco mais fácil do bolso dele do que... Já tinha havido também uma cotovelada, se não me engano, do Enzo, no lateral do Natan,